Às vezes, irmãos, nós temos a impressão que Deus nos abandonou. Às vezes o salmista ele esboça essa realidade. Às vezes, em meio a tantas e tantas tribulações e tantas lutas, às vezes temos a impressão que Deus tirou umas férias e abandonou a gente aqui. Onde está Deus? Essas são as perguntas que fazemos, às vezes, quando estamos no meio do caos, no meio da tormenta. Pensamos que Ele nos abandonou. Na verdade, Ele nunca nos abandonou. Ele continua aqui. Ele continua trabalhando em nosso favor. E Deus, por vezes, Ele usa as tribulações tão somente para moldar o nosso caráter ao caráter dEle. Deus usa as lutas, os perrengues dessa vida para nos fazer despertar para a necessidade de que nós precisamos encontrar nele descanso e solução. Afinal, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas boas cooperam, mas diz que todas as coisas, inclusive a tormenta, inclusive as lutas, inclusive as perdas, os fracassos, o luto, a doença, a dor, as perseguições, tudo na vida do crente coopera para o seu bem. Quando você está no meio da tormenta, no meio da tempestade, Deus está lá no seu alto e sublime trono, contemplando você e te dando força para passar por isso. Deus poderia te fazer passar por cima da tempestade, não é verdade? Mas por que Ele não faz? Porque é lá no meio da tempestade que você vai ser ensinado a confiar nele de verdade. Quando tudo vai bem, convenhamos, nós nos esquecemos de Deus. Foi assim com a nação de Israel, não será diferente conosco. Aí por vezes Deus faz ali, deixa acontecer conosco o que aconteceu com José, nós caímos num buraco profundo, jogado às vezes por nossos próprios irmãos. Mas quais são suas opções num abismo? O que você pode fazer dentro de um buraco? O que está à sua frente? Terra. Atrás de você? Terra também. Para baixo? Terra. Para um lado? Terra. Para o outro? Terra. A única opção que você tem quando está dentro de um abismo é olhar para o alto. Aí quando você olha para o alto, está lá o nosso Deus com as suas mãos estendidas para nos tirar de lá. Ele não descansa. Ele continua trabalhando. Mas por que a gente foi jogado num buraco assim? Porque paramos de olhar para o alto. Paramos de olhar para Ele. Então, como um pai amoroso que é, Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo algumas vezes, para que a gente se volte para Ele, porque Ele nos ama. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, ou está sentindo Deus distante de você, saiba, Ele está fazendo isso exatamente para que você se volte para Ele. Ele não te abandonou. Quando nós somos atingidos por um forte tufão ou taifu, é verdade que nós ficamos com medo. A força do vento nos assusta, o som é terrível. A minha casa, por conta do sistema de mola, balança muito. Nós ficamos com medo e a impressão que nós temos é que o sol sumiu, desapareceu, que ele não existe mais. Nós nem sequer nos lembramos que existe um sol, nós só nos preocupamos em fechar as janelas, em tomar todos os devidos cuidados e o medo toma conta de nós. Mas onde está o sol enquanto o tufão está passando entre nós? Será que o sol deixou de brilhar? Será que o sol perdeu a sua força? É evidente que não, meus irmãos. O brilho do sol é o mesmo. A força do sol continua sendo a mesma. O calor emitido pelo sol é o mesmo. A distância dele não muda quando o tufão passa. Ele continua no seu lugar. O que acontece quando o taifu passa? Um sol lindo como esse que a gente está vendo ali fora. Pode prestar atenção. O céu fica azulzinho, a coisa mais linda, e você percebe o brilho do sol. E é isso que vai acontecer. Enquanto estivermos no meio da tormenta,
talvez nos esqueçamos do nosso Deus que está acima de tudo isso. Mas ela vai passar, o sol vai brilhar, e nós vamos mais uma vez olhar para os céus e dizer: obrigado, Deus, por não descansar. Obrigado, Deus, por conceder a mim descanso. Se nós estamos no meio da tribulação, no meio da tormenta, o que fazer? Escutar o salmista: descanse somente em Deus. Deus nunca deixou de trabalhar. É preciso pensar nas palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. O descanso vai ser alcançado quando nós tomarmos o jugo de Jesus e colocar sobre nós. Não o jugo do legalismo, não o jugo do farisaísmo ou da religiosidade, mas o jugo de Cristo Jesus encontrado no seu evangelho. Só assim nós encontraremos descanso para a nossa alma, porque o jugo de Jesus é suave e leve. Meus irmãos, por que nós insistimos em carregar fardos que Ele, Jesus, já carregou por nós? Por que nós fazemos isso? Jesus já nos livrou dos nossos fardos. Ele já tirou das nossas costas o peso que estava sobre nós. Mas por que nós insistimos? Como eu faço para me livrar do fardo que está sobre as minhas costas? Só tenho uma resposta a te dar. Só existe um meio, só existe uma forma de se livrar dos fardos, é correndo para a cruz de Cristo e encontrando em Deus, em Cristo Jesus, na sua cruz, o verdadeiro descanso. Porque Cristo Jesus já levou o nosso fardo na sua morte ou na sua vida também aqui na terra. Nós só descansaremos em Deus quando estivermos cientes de quem é o nosso Deus, de quão poderoso Ele é e de como Ele detém o controle absoluto sobre todas as coisas. Nós só vamos descansar em Deus de verdade quando tivermos consciência de quem Deus é, quando tivermos consciência do seu poder. Aí nós vamos descansar. Nós temos aprendido nos últimos sermões que para Jesus basta apenas uma palavra para um paralítico andar. Basta apenas uma palavra para as nossas lutas se dissiparem. Sendo assim, nós devemos recorrer a Deus em oração, suplicando a Ele. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, por favor, cobre-me com tuas mãos. Cobre-me. Cobre-me, Senhor, com o teu poder. Senhor, estou passando por uma terrível luta, então vem me socorrer. Senhor, veja a minha situação. Atente para o meu sofrimento. Veja, Senhor, o trovão e o mar, eles estão se erguendo, eles estão vindo na minha direção. A tempestade está se aproximando. Eu estou, Senhor, no meio de uma terrível tempestade, mas eu sei que és poderoso para me livrar. Porque eu te conheço. Eu sei que basta apenas uma palavra. A tempestade está chegando. O trovão e o mar se erguendo vêm. Mas, Senhor, se eu tiver que passar por essa tempestade, que seja feita a sua vontade. Se for do teu agrado não me livrar dessa tempestade, e se eu tiver que passar sobre ela, eu confiarei em Ti. Eu vou confiar em Ti, Senhor, porque eu sei que também sobre as águas o Senhor é Rei. O Senhor domina sobre as águas, sobre tudo. Sendo assim, Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, porque eu sei quem é o meu Deus. Por isso, então, a minha alma permanecerá segura em Ti. Minha alma sabe que em Cristo ela firme está. Curva a sua cabeça. Vamos orar. A seguir nós vamos cantar.